Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê o seu like, assine aí também o canal, se inscreva no canal, aperte o sininho, para que a palavra de Deus corra por esse mundo, livre, leve e solta. Também assine os outros canais, os canais de denúncia, os canais da resistência contra esse sistema religioso, como, por exemplo, o canal do Alfredo Paulo, do Jair Francisco, do Profeta Nervosão, do Palhaço Cristão, Natan Silva, Marcelo Roque, canal do Dallas, Cristiane, Odal Desce, entre tantos outros canais que estão aí na resistência, denunciando a hipocrisia de todo o sistema religioso, não só do Brasil, mas do mundo. E para você que ainda não sabe, milhões de pessoas têm abrido os seus olhos, milhões de pessoas no Brasil têm se libertado desse sistema religioso justamente através das denúncias, que não são fofoca. Fofoca é uma coisa e denúncia, a verdade, é outra. E contra fatos não há argumento. E hoje nós queremos falar a respeito de uma arma muito poderosa que o sistema religioso usa para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para que eles tenham condições de tirar tudo o que a pessoa tem, tanto na parte financeira como na parte espiritual e mental do ser humano. As denúncias, elas reforçam, As denúncias, elas reforçam o que as pessoas precisam saber a respeito desses lobos vorazes. Mas o que verdadeiramente liberta é o conhecimento da palavra de Deus. Quando a pessoa passa a ter entendimento, passa a ter conhecimento da verdadeira palavra de Deus, então ela se liberta totalmente desse sistema religioso. Por isso nós temos que compreender as armas que que são usadas pelo sistema religioso para aprisionar as pessoas em seus açarpões, em suas gaiolas. Entre muitas armas que o sistema religioso usa para aprisionar as pessoas, tem uma em especial, que é justamente o terror, o diabo. Eles usam esse ser, o diabo, que na verdade é um ser virtual. Isso não existe. Já existiu, mas não existe mais. E quem é que afirma isso? A própria palavra de Deus. Porém, o sistema não quer que você saiba disso, porque no dia que você souber, eles sabem que no dia que você toma conhecimento que o diabo, esse ser que eles trabalham na sua mente, ele foi destruído, então eles não têm mais como dominar você, porque o diabo é a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. É a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Sem o diabo, eles não são absolutamente nada. E essa mentira, ela já vem de séculos. Essa mentira, ela já vem de séculos sendo implantada na cabeça das pessoas. Desde a morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus aos céus, que pessoas penetraram dentro da igreja e continuaram com essa pregação de Satanás, de demônio, de inferno, de apocalipse, de tudo que não presta. E o sistema religioso, ele adotou isso para quê? Para ter o domínio das pessoas, para escravizar as pessoas através do medo, principalmente do diabo. As pessoas precisam entender que o objetivo principal do Senhor Jesus aqui na Terra, do Senhor Jesus ter vindo a esse mundo, foi justamente para eliminar o diabo. Foi justamente para destruir o diabo.
Esse foi o objetivo principal de Deus se vestir de carne, né? De Deus tomar forma humana e vir a esse mundo. Esse foi o objetivo principal. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, o que aconteceu? O diabo, a morte e tudo que não presta entrou no mundo, né? E eles precisavam ser removidos do mundo, ser removidos das vidas e do espírito das pessoas. O diabo, o pecado, né, e a morte entrou no mundo através de quem? Através do diabo, né? O diabo entrou no mundo, aliás, através de Adão, né? O diabo trouxe a morte, o pecado. Da onde? De onde foi que o diabo veio? Do céu. Onde começou o pecado? No céu. E foi lá que ele recebeu a condenação e foi expulso do céu. E quando ele foi expulso, não foi expulso sozinho. Ele foi expulso com a morte, o pecado e tudo que não presta. E através de um homem, do primeiro homem, né, Adão, através desse homem, ele passou a reinar no mundo. Por isso a Bíblia diz que assim como o pecado, a morte, né, que veio junto com o diabo, entrou no mundo por um só homem também entrou a vida e entrou a salvação. Esse homem é Jesus, é o próprio Deus vestido de carne. Portanto, o objetivo principal de Deus vir a esse mundo, é isso que as pessoas têm que entender, foi destruir a raiz do mal, que era Satanás e seus demônios. Porque se Jesus vem a essa terra, faz o sacrifício que fez, né? Fica 33 anos aqui, faz todo aquele sacrifício que ele fez, morre, ressuscita, volta para o céu e deixa o diabo no mundo solto, então o diabo, todo o trabalho dele, né? Todo o trabalho dele seria perdido, todo o sacrifício dele não valeria nada, porque a raiz do mal não foi arrancada, não foi destruída. Né? É uma coisa incoerente. Né? Vim aqui, Deus se vestir de carne, sair da sua glória, vim aqui para deixar o diabo aí. Ah, não, mas o diabo está preso lá no inferno, ficou só os demônios. Não, Deus prenderia todos lá no inferno. Né? Então isso é uma incoerência. Mas essa incoerência está sendo pregada há mais de 2000 anos dentro do sistema religioso. E as pessoas leem a Bíblia, mas elas não têm olhos iluminados para compreender. A não ser quando elas ouvem a verdadeira pregação da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. É aí que ela descobre que esse diabo virtual pregado pelo sistema religioso não passa de uma mentira, simplesmente para aprisioná-las. Se você for pensar, começar a pensar aí agora, você vai ver que isso é uma incoerência, que Deus jamais sairia da sua glória, se vestiria num corpo de carne, de humilhação, para fazer todo o sacrifício que ele fez, e morrer na cruz, ressuscitar, e voltar com as mãos abanando. Quando o diabo, né, se ele tirou o pecado, destruiu a morte, tudo, e se ele deixou o diabo aí, o diabo vinha e faria tudo de novo. Era só esperar ele subir e faria tudo de novo. E ele teria que ficar subindo e descendo por várias vezes, né? Como a Bíblia diz, né? Se Jesus veio aqui e não fez o sacrifício perfeito, ele teria que ficar vindo toda hora, subindo e descendo, tirando pecado, limpando o pecado, destruindo a morte, destruindo o diabo. Ele teria que estar sempre subindo e descendo. Né? Tem até um elevador em Salvador, na minha terra, né? que chama Elevador Lacerda. Ele fica 24 horas. Todo mundo sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Jesus teria que ficar assim, subindo e descendo, para poder tirar os pecados da humanidade, para poder libertar a humanidade. Né? De tempos em tempos ele tinha que descer aqui para fazer tudo o que ele fez e morrer na cruz várias vezes. Não. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos libertou da morte, do inferno, do diabo, do pecado, uma vez por todas, com uma só oferta, com um só sacrifício. Perfeito.
Ele nos libertou da morte, do inferno, do diabo e de tudo que não presta. O que acontece é que as pessoas não têm conhecimento disso. E por que não têm conhecimento disso? Porque não há quem pregue isso, né? Ou pelo menos não havia. Agora há muitas poucas pessoas pregando isso, né? Porque a grande maioria daqueles que se dizem líderes, que se dizem evangélicos, que se dizem pastores, padres, religiosos, esses não estão pregando nada, esses estão pregando outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Esses estão interessados em tirar o que as pessoas têm. E o pior, destruir a mente das pessoas. Destruir toda a possibilidade das pessoas chegarem a conhecer a Deus. O Deus que já está o quê? Dentro delas. E elas não sabem. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a palavra de Deus. Mas como? É a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, não é 12, é 2. Hebreus 2, 14. Está escrito: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destas também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Não entendeu? Vamos voltar de novo. Hebreus 2,14 diz o seguinte: visto que os filhos, quem é os filhos de Deus? Somos nós. É eu, é você, é as pessoas que estão nesse mundo, né? Visto que os filhos de Deus, até aqueles que nunca pisaram dentro da igreja, nunca foram em sistema religioso nenhum, essas pessoas que estão fora, que se dizem até ateus, Deus está dentro delas. Só que elas não sabem. Não sabia, pelo menos não sabia, né? Está sabendo agora. Visto que os filhos de Deus, que somos nós, a Bíblia está dizendo isso, têm participação comum de carne e de sangue. Ou seja, os filhos de Deus estão participando de carne e sangue. Por isso diz, tem participação comum. O que quer dizer comum? Igual. Eu sou de carne, sangue, osso, células. E você? Você é de quê? Você é de alumínio, de ferro? Não. Você é um ser humano feito de carne e osso também. Você está participando de carne e osso, assim como eu, né? Você é de carne e sangue. Quando fala carne e sangue, está querendo dizer os nossos corpos físicos. Então, diz, visto que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destas também ele igualmente participou. Está vendo? Está dizendo o seguinte, da carne e do sangue, Deus também participou. Deus não participou de carne e sangue igual a nós? Ele não veio aqui 2000 anos atrás e não se vestiu de carne e sangue? Ele não se fez carne e sangue? Lembra que João disse lá? E o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra. E o verbo se fez carne. Jesus não ficou aqui, Deus não se vestiu de carne, não veio aqui, viveu 33 anos no nosso meio. Então, Hebreus 2,14 diz que destas também, ou seja, da carne e do sangue, ele igualmente participou. Agora, olha a charada, olha o mistério. Para que ele participou? Qual foi o objetivo principal que ele participou? Para isso aqui, ó. Para que por sua morte, aonde? Onde é que ele morreu? Na cruz. Destruísse aquele que tinha, não tem mais, o poder da morte. A saber, a Bíblia diz que é saber quem? Que ele destruiu? O diabo. Agora eu pergunto, como algo que foi destruído pode estar solto por aí destruindo alguém? Você sabe o que significa destruído? Procure um dicionário que você vai ver o que significa destruído. Diz assim, destruído significa isso.
destruído. É isso que significa destruído. Destruído, aniquilado, reduzido a nada. E o que é nada? Nada é nada. Ou nada é alguma coisa. E como é que nada está por aí destruindo a vida das pessoas? Por isso Deus já dizia lá em Oséias 4:6. Em Oséias 4:6 Deus já dizia mesmo quando o diabo ainda estava atuando, quando Jesus não tinha morrido na cruz e o destruído. Mas mesmo assim Deus já dizia, o profeta já profetizava. E dizia, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o entendimento. Aí talvez você poderia perguntar a Deus assim, não, mas peraí, mas não é o diabo que está destruindo eles? Deus fala, não, o diabo eu já destruí. Hoje Deus está falando assim, não, o diabo eu já destruí. Eles estão sendo destruídos porque não tem entendimento. Mesmo naquela época que o diabo atuava, o diabo não poderia tocar no povo de Deus, né? Porque o povo de Deus é povo de Deus, né? Lembra lá o Salmo 91? Ele vai te guardar debaixo das suas asas, tal. Né? Então, e ainda que existisse 1 milhão de diabos, você estaria protegido como se ele não existisse, porque ele não pode tocar em você, não poderia tocar em você, não poderia tocar num filho de Deus. Né? Então, ou você acredita na palavra de Deus que está dizendo que ele destruiu o diabo, ou você acredita nos falsos profetas que estão há mais de 2000 anos pregando esse diabo. E que diabo forte é esse, hein? Que é todo dia, queima Jesus, sai. E ele nunca sai. É o diabo ioiô, que manda ele embora, mas ele volta. Já viu aqueles bonecos teimosos? Aquele diabo é o diabo teimoso, né? E sai, aí queima, repreende daqui, repreende de lá. E ele nunca vai embora. Que diabo poderoso é esse, mais forte que Deus? Hein? Não, de maneira nenhuma, isso é uma loucura. E outra, lá em Ezequiel 28, quando Deus fala, através do profeta Ezequiel 28, que Deus usa aquele rei, Deus ultrapassa a figura do rei para chegar no diabo, Deus diz, né? Lá que ele foi feito bonito, né? Deus diz que deu tudo a ele, mas que ele pecou e ele foi lançado, né? Aí você vê lá no final Deus falando assim, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas e a pó, e jamais subsistirá. Você jamais subsistirá, quer dizer, está derrotado, está destruído. Aquilo que Deus destrói está destruído e acabou. Mas os líderes religiosos fazem questão de pregar dia e noite o diabo. Por isso Jesus já dizia, não podeis servir a dois senhores, pois há de agradar a um e aborrecer ao outro. Como é que o cristão pode viver com Deus e com o diabo na mente 24 horas? É por isso que você vê muita gente oprimida, muita gente sofrendo. Você vê as pessoas com medo, com depressão, as pessoas atormentadas, elas verem diabo em tudo. É diabo no marido, diabo nos filhos, diabo no papagaio, no cachorro. É diabo em tudo quanto é canto. Se a pessoa toma uma topada, é o diabo. Tudo é o diabo. Ah, mas se o diabo não existe, então por que existe todas essas mortes no mundo? Tudo que não presta. É claro que existe, porque Jesus disse assim, o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Então as pessoas têm que entender também que o que Deus veio fazer aqui foi salvar o nosso espírito. Deus não veio aqui salvar a carne. Hebreus diz que Deus lá em Hebreus capítulo 1, se eu não me engano, diz que Deus é o Pai dos espíritos. Que espírito que Deus é Pai? Os espíritos malignos? Espírito de porco? Não, é o espírito que habita dentro de você. Você é um espírito. Você não é um pedaço de carne. Você está participando de carne e sangue. Você tem um corpo de carne, sangue, ossos, células, mas você não é isso. Você é um filho de Deus, você é um espírito, é o espírito que está dentro de você, é o que pertence a Deus. Por isso Jesus disse, o seu espírito, é isso que Jesus está querendo dizer.
Eu estou salvando, eu estou limpando, eu estou purificando, mas a sua carne não presta para nada. Então, o apóstolo Pedro diz que Jesus nos salvou, ou seja, salvou o nosso espírito, não sendo feita a remoção das imundícias da carne. Quer dizer, Deus salvou o espírito, purificou o espírito, mas ficou as coisas ruins na carne. Que é essas coisas que tem lá, que está escrito aqui em Gálatas 5,16. Quais são as obras da carne? As obras da carne, a Bíblia diz, são conhecidas. Que são? Prostituição, lascívia, inveja, glutonaria, homicídio. Né? Aquela pessoa matou a outra, o diabo entrou nela, fez ela matar. Não. O homicídio é uma obra da carne. São obras da carne. A Bíblia não diz as obras dos espíritos malignos são conhecidas. Não, a Bíblia diz obra da carne. Diabo é carne ou é espírito? O diabo, quando existia, era um espírito. Né? Um espírito maligno. A Bíblia não está dizendo que é obra de espírito. Está dizendo que é obra da carne. Só quem tem carne é o ser humano. Só quem é de carne e osso é o ser humano e os animais. Então, as obras da carne. A carne quer dizer o quê? Não está falando do seu corpo físico, não. Só do seu corpo físico. Seu corpo físico é seu. É santuário de Deus. Mas está falando, quando a Bíblia fala da carne, está falando dos pensamentos humanos, da mente carnal. Porque se você não sabe, existe duas pessoas morando dentro de você. Jesus no seu espírito, no seu homem interior, e Adão na sua carne. Lembra aquele homem? Adão? Esse que é o seu pai, segundo a carne, que é o meu pai, segundo a carne. Deus não é pai de carne, que Deus não é açougueiro. Deus é o pai dos espíritos. Que espíritos? Eu, você e todos mais que são filhos de Deus. Deus é um ser espiritual e os filhos de Deus são espirituais. A sua verdadeira identidade é o seu espírito. Você tem o seu espírito. A sua verdadeira identidade é espiritual, não é carnal. Então, por isso a Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Por isso que quando tem os dons que Deus nos deu, entre todos os dons que Deus nos deu um dom chamado domínio próprio. Para que será, hein, que Deus nos deu esse dom? Sabe por que Deus nos deu esse dom? Não é para a gente controlar os outros, não. É para a gente controlar nós mesmos. Para nós termos capacidade de controlar os nossos ímpetos. Porque a nossa carne é feiticeira. A nossa carne é assassina. A nossa carne, os nossos pensamentos querem nos levar para tudo que não presta. Então, Deus nos salva segundo o Espírito, nos dá o domínio próprio, que é esse dom, que é para que a gente possa controlar os nossos ímpetos. Para poder a gente ter controle sobre a nossa vida, para não estar aí matando o semelhante, para não estar praticando o mal contra o semelhante, para a gente controlar a nossa própria natureza. É para isso que Deus nos deu o domínio próprio. Senão não havia. Lembra quando o Caim matou Abel? E Deus foi falar com ele, Deus disse, o pecado bate na sua porta. Cabe a você dominar ele. Tá vendo? Domínio próprio. O Caim não teve naquela hora, matou o próprio irmão. Então você precisa entender que existe essa dicotomia da carne e do espírito. Né? Já viu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Quando você pensa que o seu inimigo é o seu vizinho, que o seu inimigo é diabo, que o seu inimigo é isso e aquilo, você não vê o verdadeiro inimigo. Você tem que se conhecer a você mesmo. Se você não sabe, a sua carne tem poder. A mente carnal, ela também tem poder. Só que o poder é para o mal, né? O poder do mal, da perversidade. Por isso o apóstolo Paulo dizia, não confie na carne. Não confie na carne de ninguém, nem na sua carne. Porque a carne é traiçoeira. Por isso ele dizia, porque eu sei que em mim... quando uma pessoa fala assim, ela tem certeza do que está falando, né? Porque eu sei que em mim... Aí ele corrige, diz, em mim é o seguinte, isso é na minha carne, não é no meu espírito, não. Na minha carne não habita bem nenhum. Olha para aí. Se não habita bem nenhum, habita o quê? Né? Então, habita o mal. É isso que as pessoas têm que entender. Então, quando você passa a se conhecer,
Então você passa a ter domínio sobre a sua vida. Você sabe qual é a arte da guerra? A arte da guerra não é ir para a guerra logo de cara. A arte da guerra é estudar o inimigo, é conhecer o inimigo. Então, quando você passa a se conhecer quem é você espiritualmente e quem é você segundo a carne, são duas identidades que você tem. Uma celestial e outra terrena. Você tem duas, eu, você, todos nós temos duas identidades. Uma espiritual e outra terrena. Você não tem a sua identidade aí, humana? Seu CPF, não tem? Onde você for, todo mundo sabe quem é você, né? Você também tem uma identidade espiritual. E você tem que conhecer esses dois lados da sua vida para que você tenha condições de entender as coisas de Deus. Você é um filho de Deus, um abençoado, um filho de Deus, escolhido, eleito, já foi salvo faz 2000 anos. A partir do momento que Jesus disse está consumado, todos nós fomos libertos, fomos salvos. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vamos estar falando aqui sobre essas duas identidades, para que você possa entender quem é você por fora e quem é você por dentro. Você sabe por que tem muita gente vivendo atormentada, porque tem muita gente vivendo com problemas mentais, com depressão, com toda essa parafernália em suas vidas? Porque elas não sabem quem é ela por dentro e não sabem quem é ela por fora. Nem por fora, mas elas sabem quem são. Né? Estão mais perdidas do que seguem tiroteio. Nós vamos estar aqui falando a respeito dessas duas identidades. Nós vamos ter aqui uma série de mensagens falando a respeito dessas duas identidades, para você saber o que é o que, para você se identificar, para você saber quem é você, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui e quando você sair daqui, para onde você vai. Essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter no universo, é saber quem sou eu, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui? E quando eu partir daqui, para onde que eu vou? Até os cientistas do mundo inteiro estão procurando essa resposta. Você não vê os cientistas aí estudando, indo no espaço, querendo saber o que é que tem no espaço. Na verdade, eles estão querendo isso. Eles estão querendo também saber, né, a respeito de Deus. Eles não confessam, mas é que eles querem saber se existe um outro lugar além do universo, né? Tudo isso. Mas você pode saber isso observando a palavra de Deus, abrindo os seus olhos, que é a palavra de Deus que abre seus olhos, que ilumina os seus olhos. Nós vamos estar falando dessas duas identidades aqui. Com relação a esse ser chamado Satanás, vamos estar mostrando também na Bíblia a você que ele já foi destruído. Só dessa palavra que você está lendo aí, está na sua frente. Está em todas as Bíblias do planeta inteiro, do mundo inteiro. Na Bíblia católica, na Bíblia evangélica. Só que muitas vezes você talvez já leu isso aqui e não entendeu. Agora você está entendendo. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil. Imagine, você está a vida inteira, desde que você nasceu, ouvindo falar de diabo. E agora você descobre que esse ser foi destruído, né? Você fica surpreso, né? É isso que Deus quer mesmo, que você se surpreenda e fique alegre e contente. E fique feliz de saber que não tem nenhum diabo na sua vida. Porque quem botou esse diabo na sua cabeça foi as lideranças religiosas para lhe apavorar, para que você viva fazendo votos, campanhas, sacrifícios, dando todo o seu dinheiro para que você seja escravo deles. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade essa aqui é uma das verdades que você está vendo aí diante dos seus olhos. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Onde a Bíblia, a palavra de Deus, afirma que Satanás foi destruído, foi derrotado, não subsiste, não existe. Satanás deixou de ser, acabou.
E o que se vê hoje nessas igrejas, mas aquelas pessoas que caem na igreja, que tem... Não, aquilo ali não é o diabo. Aquilo ali é uma obra da carne chamada feitiçaria. A carne é poderosa, meu amigo. Se você ficar brincando com a sua carne, você vê que tem pessoas que fazem aquele trabalho de hipnose, não é? Nas igrejas é a mesma coisa. É uma hipnose coletiva. Você vê que quando uma pessoa está hipnotizada, você dá uma cebola à pessoa, né? Ou o hipnotizador dá uma cebola à pessoa e diz, olha, isso aqui é uma maçã. Ela come aquilo sugestionada, ela come aquilo como se fosse uma maçã, porque ela está hipnotizada. A carne tem esse poder. Você desconhece o poder da carne, da sua carne. Todos nós temos isso na nossa carne, o poder da feitiçaria. Veja que Moisés, quando foi até Faraó, ele jogou a vara lá, né? E a vara de Deus virou uma serpente. Mas depois o Faraó chamou os macumbeiros também, e os macumbeiros jogaram as varas deles, e elas viraram uma cobra. Né? Viraram uma serpente também. Olha aí, como é que Moisés fez pelo poder de Deus, e eles fizeram pelo poder de quê? O poder da carne, o poder da feitiçaria. Só que a feitiçaria não prevalece com Deus, nem o encanto, nem a magia, nem nada disso. Então, a serpente de Moisés foi e comeu as duas serpentes. Ainda bateu na barriga. Tem mais cobra aí para comer? Então ali Deus mostrando o quê? Que a carne não pode prevalecer contra o espírito. Faraó representava a carne, os feiticeiros representavam a carne, mas Moisés estava ali representando a Deus, ao espírito. Então o espírito sempre vence a carne quando nós damos ouvido a Deus. Nós vamos falar mais a respeito desse assunto nas próximas mensagens. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí, assine o canal para que a palavra de Deus corra livre, leve e solta por esse mundo. Lembrando também que você não esqueça de assinar também, de curtir os outros canais, né, que foi falado no início, para que a palavra de Deus também ganhe mais impulso, porque muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo e necessitando da palavra de Deus. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.